E o futebol brasileiro é uma várzea mesmo, hein? Uma rodada de campeonato e já temos o primeiro treinador demitido. Ninguém melhor do que um coxa branca para falar sobre a queda do Antônio Oliveira. Uma queda tardia, né? Em que pese a gente seja defensor aí de um trabalho a longo prazo. O Antônio Oliveira aí somou pelo Coxa 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas em 17 jogos. Se a gente levar em consideração que muitos desses jogos eram em estadual, são números horrorosos. E a torcida já estava pegando no pé do Antônio Oliveira. As ideias dele parece que o elenco não conseguia assimilar. Muitos jogadores que ano passado eram destaques no Coxa não estavam conseguindo render, e é muito estranho, né? A gente achar. Será que todo mundo desaprendeu, todo mundo ficou ruim, ou tem algo por trás disso? E, cara, a conclusão lógica leva que o trabalho do Antônio Oliveira, a gente já ouviu que no dia a dia não tinha problemas e tudo mais, só que em campo, cara, o 3-0 para o Flamengo, a gente já esperava perder para o Flamengo, é normal no Maracanã, né? Mesmo com a crise do Flamengo, o elenco do Flamengo é gigante. Então, o problema foi o futebol apresentado, não querer jogar, e é totalmente diferente do que o discurso dele. Primeiro que o discurso dele sempre foi de os times dele levam poucos gols. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Curitiba, tomou 3 do Flamengo, tomou 3 do Sport, tomou 3 do Cascavel, tomou 3 do Operário. Então, cara, tem algo mais errado aí. E detalhe que ele trouxe muitos jogadores aí que estão aí indicou muitos jogadores que agora vão ficar aí para o resto da temporada, né? Esse é um problema que tem acontecido muito no futebol brasileiro, né? Os técnicos chegam pedindo reforço, aí muda o elenco inteiro e o técnico cai e os caras ficam lá, né? Então, aí o outro tem que trabalhar com os caras que ele não conhece, que é tudo diferente, é tudo... Mas é uma das questões, né, do futebol brasileiro. Mas, em relação ao Coritiba, se não bastasse esses números terríveis que você comentou, especialmente a nível estadual, do outro lado ali ele tem o principal rival que foi campeão invicto no mesmo campeonato que o Coxa fracassou absurdamente, né? Mas assim, para mim, você falou, eu também sou um defensor do trabalho mais longo e tal, mas nesse caso aí acho que foi longo demais, né? Eu acho que Tem que ter uma perspectiva. Você vê, você exatamente perceber alguma melhor. coisa, o time encaixou ali atrás, tá faltando encaixar o ataque. O time, tá bem lá na frente. Mas a gente, no Antônio Oliveira, a gente não viu nada. É o que acontece com outros times também, que eu já vou puxar aqui, mas assim, antes disso, a gente vê incompetência de diretoria que sempre é anterior aos treinadores, né? Não dá para esses caras ficarem levando a culpa 100% eternamente, porque assim, você pega um treinador do segundo maior time do estado, que ele tem que, no mínimo, do mínimo, do mínimo, chegar na semifinal do Campeonato Paranaense e não fazer feio. Segundo, eu digo de momento, né? Mas agora, o cara cai nas quartas final pro Cascavel. Ali já bastava, para mim já bastava. Não tem desempenho, não tem resultado. Fim. Dá tempo para outro treinador chegar Cara, e botar eu, alguma cara, mas aí não vai eu, esperar perder para o Flamengo, que é uma derrota completamente normal, dentro do Maracanã. Parece que foi a gota d'água perder para o Flamengo, mas pelo amor de Deus, a gota d'água já foi muito antes disso. eu acho que a gota d'água foi mais a atuação do time. Como a gente teve esses 30 dias aí meio que parados, contra o Sport, beleza, a gente fez 3 gols, foi um jogo equilibrado, o Sport também jogou muito bem. A gente teria que. O teste, então, seria contra o Flamengo, e a gente viu que fora de casa parece o Curitiba de 2022. Mas ali que você estava falando, questão de estadual, lógico, a gente fala que é obrigação, né, de todos os clubes aí de primeira divisão, pelo menos, ganhar todos os jogos do estadual, menos os clássicos. Mas a gente sabe que tem jogos que tem situações aí atípicas que podem causar um empate, um gramado ruim, um dia ruim, chuva, qualquer coisa, desfalques, poupar jogador, tudo isso pode influenciar no resultado adverso do campeonato estadual. Mas, cara, isso daí é para um jogo, para 2 jogos no máximo, não para um campeonato inteiro que a gente não viu nada de positivo. A gente pode até apontar aí
Você comentou do Cascavel. O Cascavel, que assistiu às finais do Campeonato Paranaense, engrossou o caldo contra o Atlético Paranaense, finalista de Libertadores, time que está na Libertadores. Perdeu de 2-1 no último minuto em casa, com o apoio da cidade. E aqui em Curitiba ficou no 0-0 e perdeu chance de fazer um golzinho no final ali e levar para os pênaltis. Então, lógico que o Atlético Paranaense, ter sido campeão invicto, tem seus méritos ali, mas o futebol, eu acho que a gente tem que analisar o futebol pelo desempenho, mais do que o resultado. E o desempenho do Atlético também é ruim. O desempenho do Antônio Oliveira, apesar de 7 vitórias aí, é horrível, porque as 7 vitórias foram desse mesmo jeito que eu comentei do Atlético. Era 1-0 aqui, o Curitiba não teve um. A gente falava até que o Curitiba teve um meio tempo bom contra o Foz do Iguaçu fora de casa. Foz do Iguaçu rebaixado no estadual. Então, cara, meio tempo bom contra o Foz do Iguaçu é muito pouco para quem tem igual você falou aí, tem a questão de SAF e tudo, que planeja a permanência na Série A. A gente esperava muito mais do Antônio Oliveira. E, cara, falar bem a verdade para você, o Antônio Oliveira é um cara também um pouco arrogante. Falava que nunca foi demitido, que sempre ele pediu para sair, que ele pediu para sair do Atlético Paranaense, ele pediu para sair do Cuiabá, mas, cara, bem na verdade, o cara não tem nenhum trabalho bom, que você deve falar, não, aquele Cuiabá do Antônio Oliveira, o que tem aquele Cuiabá do Antônio Oliveira? O Atlético Paranaense também, ninguém consegue apontar nada de positivo para o treinador, e agora o Curitiba vai voltar no mercado, né? E eu acho que a gente vai falar agora porque tem mais gente aí que está na corda bamba e realmente pode ser uma dança de cadeiras aí, né? Exatamente, até porque não vai parar por aí, tenho certeza absoluta. Tem caras que estão em situações até muito piores do que a que ele estava, apesar de tudo que você falou, campeonato estadual tal. Você falou que o Atlético tem mérito, não acho que é tão um mérito assim, não. Acho que é mais pro lado da obrigação mesmo, a mesmo que o Coritiba teria e não fez. E a gente vê isso porque bastou acabar. Não, mas o mérito é mais a questão ali de você tá mal, tá num dia ruim, tá todo mundo mal, mas você consegue se impor e ganhar de 1-0, fazer isso, e isso mostra porque foi campeão invicto, né? Mas o nível é muito baixo, né? Porque bastou acabar o estadual que essa invencibilidade do Atlético já caiu, né? E não demorou muito. Então, o nível de preparação ali é muito fraco. Só que aí a gente também, por outro lado, aí tá vendo um contrassenso. Eu vou insistir na questão de diretoria, porque o Coritiba dá sinais, dá indícios de que está se profissionalizando, ele está fazendo um trabalho mais sério, está buscando SAF, está estruturando o time de forma administrativa, financeira e tal. E aí dá uma dessa com o treinador. Cara, você mesmo falou, ficou praticamente um mês sem jogar aí depois da eliminação do estadual. Se já era claro que esse treinador não ia levar o time a lugar nenhum, por que esperou um mês? Por que não trouxe um cara e deu esse mês para esse cara trabalhar, treinar? A questão, Eric, estava claro para quem acompanha o futebol. Não só para os torcedores. A diretoria do Coritiba acompanha o futebol, né? Se imagina, né? Eu não sei se acompanha tão bem, mas existe aí um boato aí em Curitiba que existia uma ingerência da SAF do Curitiba, que ainda não está fechada. Dizem que é para abril ou maio aí para o anúncio oficial aí da SAF. Mas a questão é que na demissão do Guardiola no final do ano, que foi também muito estranha, porque ele já estava preparando o time para a próxima temporada, foi chamado lá, foi mandado embora. Então a gente tem uma impressão que alguém estava segurando o Antônio Oliveira lá. E se você for ver depois a coletiva do Antônio Oliveira no jogo contra o Flamengo, o presidente em exercício do Curitiba, o Glenn, estava lá. E várias vezes durante as falas do Antônio Oliveira ele olhava com uma cara de tipo, o que você tá falando aí, cara? Então eu acho que a paciência da diretoria chegou num limite e eles tiveram que, se for essa questão da SAF, conversar com os caras e falar, tá complicado. E a gente ouviu também que ele pegava, tipo, ele falava mal do próprio elenco para fora. Lógico, é boato, a gente não sabe, mas falava, não, os jogadores são complicados, não vou usar a palavra burro, mas que o elenco é fraco, o elenco não consegue, então o problema era o elenco, não ele, mas, cara, como eu falei de novo, quem é ele? O problema é os dois, né?
Não dá. O elenco é fraco, realmente é fraco. É um dos piores do campeonato. Só que o treinador também é fraco. Dá para fazer mais. Especialmente pegando essa amostragem do Campeonato Paranaense, dava para fazer mais. O elenco não é mais fraco que o do Cascavel. Até o Maringá aí, que não chegou no Campeonato Paranaense, ganhou do Flamengo. Cara, sabe qual que é o exemplo? Momento, sabe qual que é o exemplo? Eu assisti Cuiabá e Palmeiras. Eu considero o elenco do Cuiabá inferior ao elenco do Coritiba. Sim, eu mas, também. cara, eles conseguiram jogar, não vou dizer de igual para igual, porque o Palmeiras é muito forte, mas conseguiram jogar e competir. O Antônio Oliveira não consegue fazer o Coritiba ao menos competir. Não vai ganhar todos, com certeza, mas o time, qualquer time precisa competir aí. E a gente viu nessa primeira rodada, praticamente todos os times competiram. O próprio América, que tomou 3-0 do Fluminense, até começar a tomar os gols, estava fazendo um jogo de igual para igual com o Fluminense. Então, o Coritiba conseguiu ser o único destaque negativo dessa primeira rodada do Brasileirão. Na verdade teve o Galo também, né? Só que o Galo, mas o Galo, falar em diretoria incompetente, né? Teve o Galo, né? Mas o Galo ainda, lógico, força da torcida ali, tomou os 2 gols muito cedo, foi para cima do Vasco ali, mais pela torcida empurrando ali, mas não fez uma grande partida, mas tentou, né? Ao menos tentou, não aceitou a derrota e até o final ainda tinha esperança de um empate. Mas agora, até com relação ao Coritiba, 2 nomes já estão sendo especulados aí, até a Nádia Mauad já falou, que são nomes até com trabalhos de... Aí a gente não entende o critério das diretorias, né? Que um deles é o Roger Machado, um treinador notoriamente mais defensivo, e o outro é o Zago, Antônio Carlos Zago, que ainda tá em começo de carreira, mas é um treinador com uma característica, acho que diferente do Roger Machado. Mas eu acho que qualquer um dos dois que vier vai apresentar algo melhor que o Antônio Oliveira. É uma pena que a avaliação seja essa, né? Porque o Roger Machado, eu lembro, quando começou como treinador, ele montou times legais, fazia bons jogos, jogava para frente e tal, mas eu acho que ele acabou sendo engolido pelo sistema ali, né? Ele poderia, de repente, ter sido um Fernando Diniz antes do Fernando Diniz ali, mas acabou virando um Mano Menezes. Né? Diziam que ele montou a base do Grêmio do Renato Gaúcho, né? Sim, e é mesmo, porque o Renato Gaúcho todo mundo sabe que ele não é um grande estrategista, né? E o negócio dele ali é de ambiente, né? Mas eu gosto do nome do Roger Machado. Eu espero que ele retorne. Tava meio sumido, até andei lembrando dele esses dias aí, tá meio sumido e tal, justamente por isso. Mas acho que o sucesso do Diniz aí, de repente, pode trazer de volta alguns caras que queriam fazer diferente e acabaram não sendo permitidos. Né? Espero que seja o caso. Eu, particularmente, acho que a escolha pelo Roger Machado é uma escolha mais segura do que pelo Zago. O Zago ainda está em início de carreira, teve um bom trabalho na Bolívia, lá no Bolívar, no Bragantino antes, daí foi para o Japão, teve um bom trabalho no Japão ainda. Então, eu acho que seria a primeira grande experiência dele como treinador principal de uma equipe aí. O Roger não, o Roger já tem mais, eu acho que mais campo aí para treinar, eu acho que seria uma escolha mais segura, e ele é aquele cara que vai corrigir a defesa, né, que evidentemente é um dos principais pontos fracos do Coxa hoje. Mas, cara, como a gente comentou, eu acho que não é só o Antônio Oliveira aí que estava balançando, talvez até se o Coxa não fechar essa semana com um treinador, novos nomes podem aparecer no mercado aí. A gente sabe que, cara, todos os times aí estão especulando o Dorival Júnior. Todos esses times que estão com o treinador balançando, no Galo, o Cudê, já especularam o Dorival lá, no São Paulo já especularam, até no Flamengo agora, antes de fechar com o São Paulo, eles já especularam. Então, cara, eu acho que o Goiás está sem treinador ainda, tem muita coisa para acontecer, eu acho que ainda nesse começo de brasileiro. Então, acho que a gente já teve em anos anteriores, né, caindo um técnico por rodada. Eu acho que até esses clubes aí se decidirem vai ser mais ou menos assim. Sim, concordo. E para finalizar, Cudê à parte, que esse é um assunto para um vídeo inteiro. Quem você acha que são os próximos aí da fila puxado pelo Antônio Oliveira? Cara, tenho quase certeza que é o Rogério Ceni. E mais ou menos pelos mesmos motivos do Antônio Oliveira.
Eu acho que o Rogério ainda vai demorar um pouco mais, porque ele é muito blindado lá, né, pela imagem como jogador. Mas não sei agora se é análise fria ou se é um pouco de torcida. Eu acredito que o próximo da fila aí pode ser o Fernando Lázaro. Também pode ser o Fernando Lázaro. E o Mano Menezes também não tá tão forte lá no Internacional. Cara, tem muitos nomes aí que eu acho que não terminam o Brasileirão da Série A dos seus Sim. respectivos O clubes. próprio Mancini talvez não vá terminar. Odair Helman, Luiz Castro. Tem muita gente para essa dança da cadeira ainda. O Odair eu acho que é um nome também que pode E aí o balançar, e até nem Dorival, por culpa dele, né? o Dorival é forte no Santos, né? Mas eu já vi falarem do Dorival no São Paulo, não acredito. Acho que o Rogério vai ser o último a cair. Ah, não sei não, hein? Vamos ver. Cudê fica para a próxima. Amanhã a gente fala sobre isso num vídeo inteiro em homenagem ao técnico do Galo. Valeu. Valeu.